Hum, dum 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 dum. Hum, dum 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 dum. Isso aqui é minha bola de cristal. Ou mais um dia, mais um vídeo. Recapitulação do UFC 300. Foi um evento meio curioso, sei lá. Eu surpreendentemente acertei a maioria, né? Eu acho que eu só errei duas lutas pelo que eu vi ali. E o que pra mim é extremamente surpreendente, porque eu não tive muito critério julgando nenhuma dessas lutas. Eu fui mais por instinto ou pela aparência do lutador do que qualquer outra coisa. Então é no mínimo curioso eu ter acertado tanto assim. As duas lutas que eu errei foram as lutas do Adesanya e a luta do Naimov contra o Khan Offley. Que sinceramente eu só tinha escolhido esse cara pra ganhar porque eu achei que o nome dele suave é engraçado. A luta do Adesanya não teria não teria chance nenhuma de eu acertar isso em nenhuma outra linha do tempo, em nenhum outro universo. Seria impossível. Eu nunca cogitaria a chance do Adesanya perder pra esse tal de Naimov. Ou pra esse tal de. É Naimov? Sei lá. Se cheira saco. Imavov. Se cheira saco aí. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Então não teria a mínima possibilidade de chance de acontecimento de eu prever tal coisa. Assistir esse evento foi meio caótico para mim porque eu acabei virando à noite, então em várias lutas eu tava caindo de sono. Essa, por exemplo, do Naimov, eu não assisti nada. Quer dizer, eu assisti, mas eu tava tão cansado que eu nem lembro do que aconteceu na luta. Eu vou começar pela luta do Adesanya, porque é o que chama mais atenção, mas sinceramente eu me divertiria muito mais falando das lutas nada a ver. Adesanya contra Nassourdine Imavov. O Adesanya era o favorito, pelo que eu tô vendo aqui. Deu a zebra, né? Porra, isso eu nunca conseguiria prever, cara. Nem nos meus sonhos mais infindáveis eu conseguiria prever que o Adesanya ia tomar um nocaute no segundo round. Pô, isso é bizarro demais. O primeiro round ele saiu bem até, ele tava conectando mais golpes, defendeu as quedas e etc. Mas tomou uma dedada, eu não sei, mas ele fez assim, tá, o juiz parou a luta, só que ele falou, não, pode continuar. Então eu acho que talvez essa pausa, se ele realmente tomou uma dedada ou alguma coisa que coisou o olho, eu acho que foi possivelmente um dos motivos aí para ter acontecido isso, porque logo depois que ele toma aquela combinação que derruba ele fecha o olho, cara. Ele desvia de um soco aí no próximo ele fecha o olho e toma, e, sei lá, muito estranho, mano. E assim, né, a carreira dele agora acho que foi pro saco. Eu jurei alguns milésimos de segundo que quando ele começou a tirar a luva, que ele ia se aposentar. Eu tinha quase certeza, mas ele não se aposentou, pelo menos não por enquanto. E fica aí a dúvida, né, se ele vai continuar e se ele continuar o que que vai acontecer, porque nesse momento a carreira dele tá indo pra um lugar muito nebuloso. Lembra até, sei lá, Anderson Silva de certa forma. É difícil imaginar vendo ele parando de lutar, né, mas não sou um futurólogo, então não dá pra prever o que que vai acontecer. Mas eu sinto que a carreira dele já era, né? Eu não sei se ele vai ter confiança de voltar. E se ele voltar, eu acho que provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Pô, isso tem cheiro de Tony Ferguson. Acho que toda luta que ele voltar agora, ele vai perder. É o sentimento que fica. Não sei se vai acontecer. Eu espero que não, né? Até que se ele voltar e perder mais uma, ele realmente se aposente. E não fique igual o Tony Ferguson. Mas é um final melancólico, né? Eu não peguei muito do reinado do Adesanya, mas a época que eu comecei a acompanhar o esporte era mais ou menos quando rolou a primeira luta entre ele e o Poatan. Então eu torci contra ele nas duas lutas do Poatan e na luta contra o Strickland. Eu torci contra o Adesanya também, mas dá até uma tristezinha ver ele nesses termos agora, né? Shara Magomedov contra o Michael Page. Tava torcendo pro Michael Page.
deu a lógica, né? Ele ganhou. Eu achei que seria até uma performance mais dominante por parte dele, né? Mas eu vi até que ele tava numa categoria diferente. Eu não sabia disso. Eu achei que seria a luta na categoria normal dele. Mas não, ele tava. Ele fez igual, sei lá, o Anderson Silva fez antigamente de subir pra lutar uma luta aleatória. Essa é a luta que eu mais queria ver do card, de fato. Mas não, eu diria que não foi uma luta muito divertida, né? Eu achei que teria mais trocação e tal. Foi uma luta mais parada. E você vê até que nesse estilo do Page é difícil ter muita novidade, né? Porque eu já vi algumas lutas dele no Bellator. No Bellator ele parecia mais ativo, no sentido de não esperar tanto o adversário fazer alguma coisa. Agora ele parece mais passivo. Aí ficou os dois meio passivão, assim, né? O Sharamagomedov não andando muito pra frente, o Page pulando, 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 finta, 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 soco, 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 finta, soco, finta, 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 pula, 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 pula e é isso aí, né? No último round, o Page começou a cansar mais, deu até pra ver que o Chara ele começou a acertar algumas combinações, mas meio que foi isso, né? Ele não conseguiu apresentar nada muito absurdo, o que de fato é era o esperado, né? Acho que pela maior parte aí das pessoas que têm cérebro. Eu vi muita gente comentar, pô, esses gringos que assiste o UFC, puta que pariu, os caras são idiota demais, eles já estão falando Sharamagomedov, fraud check. Vai tomar no cu de fraud check, cara. Pô, vai lutar com a merda do pirata. Eu não tô acreditando que eu tô defendendo o pirata caolho, mano. Cara detestável desse. Mas, pô, me dá uma raiva desses gringos aí. Basta o cara perder uma luta que os caras já estão fraud check. Ah, minha bilonga. Desgraçados. Outra coisa, no que eu disse do grappling se provou verdade. Porque o Page acho que caiu uma ou duas vezes. E teve uma. No final da luta ele quase encaixou uma finalização, né? Eu duvido que o Shara Magomedov conseguiria fazer algo parecido, né? Aí, Sergei Pavlovich contra Jairzinho Rozenstruik. Pô, eu falei zoando que vai virar uma luta de grappling e realmente, durante alguns momentos, realmente virou uma luta de grappling, que é bizarro. Ah, pô, mas deu Sergei Pavlovich, acertei, né? E foi uma luta chata. Eu não sei, eu não cheguei a assistir, né? Então eu não sei comparar. Mas provavelmente deve lembrar um pouco o engano contra o Derrick Lewis. Eu até descobri pela transmissão que eles eram parceiros de treino. Então eles ficaram a maior parte do tempo se estudando. O que eu fiquei surpreso foi com o boxe do Pavlovich, né? Ele conseguiu acertar umas combinações interessantes, não nocauteou. Eu acho só que ele até não nocauteou porque ele não quis se arriscar. Deu a impressão de que ele estava querendo ganhar a qualquer custo. Quando ele viu que ele tinha ganho já, ele ficou enrolando, ficou amarrando a luta. Aí foi pro grappling e etc. Faz sentido, né? Ele tava com acho que umas duas vitórias seguidas, umas duas derrotas seguidas. Então faz sentido ele ficar tão apreensivo pra ter uma vitória, né? Mas foi isso, uma luta morna, meio merda, e não teve nada demais. Said Nurmagomedov contra Vinícius Oliveira, Lock Dog. Pô, essa foi divertida até, viu? Eu tava torcendo pro brasileiro nessa. Eu falei, tô torcendo pro brasileiro, mas acho que o Said vai ganhar. Não, falei, mas provavelmente o Said vai ganhar, porque tem Nurmagomedov. Eu descobri também que ele não é parente do Khabib, apesar de ter Nurmagomedov, o que é bizarro, né? Pensar que Nurmagomedov pode ser um nome comum na Rússia. Que nomezinho, hein, bicho. Foi uma luta divertida, né? Foi uma luta meio caótica. Eu vi vitória do brasileiro também. O primeiro round, eu acho que o russo se saiu melhor. Eu acho, né? Minha memória não é tão boa assim pra dizer não. E no. Foi luta divertida, bacana aí. Eu não sei o que comentar mais que isso. Faresian versus Mike Davis. Essa me surpreendeu também, eu fiquei surpreso. Eu tava zoando esse Faresian. E descobri que ele é francês também, cara. Contra o Mike Davis. E eu disse que o Faresian ia ganhar, mas por um momento eu tava torcendo pelo Mike Davis, porque quando ele começou a dar
Quando começou a dar aquelas torcidas no joelho do Farrezian, eu tava torcendo pra ele ganhar. Pô, foi uma luta muito bacana. É, eu acho que foi mais luta de chão do que luta de soco, mas mesmo assim foi muito interessante. Teve um vai e volta, uma competitividade bacana. Muhammad Naimov contra Kanloff. Não tenho o que eu falar, eu não lembro de um beat dessa luta aí, não tenho ideia. Shamil Gaziev contra Thomas Peterson. Nocaute no primeiro round. Que, quem diria, hein, bicho? Eu achei que ele ia ganhar, mas eu também não achei que ele ia ganhar tão fácil assim, não. Mas foi um nocaute interessante. Ele só deu um direto e ele acertou e nocauteou. Foi interessante. Foi interessante até porque o Thomas Peterson cuspiu o protetor bucal. Ele tirou assim, depois que ele caiu no chão, é até engraçado. O Shamil Gaziev, ele é esquisito, mas ele tem uma cara simpática, né? Aí Terence McKinney contra Damir Hadzovic. Esse eu achei que eu tinha previsto pro Radovic ganhar, mas eu fui com o Terence McKinney no meu vídeo. E eu acertei, né? Surpreendentemente eu acertei também. Assim, quando começou a luta, eu percebi, pô, esse Hadzovic aí não tem um pingo de chance de ganhar. Ele é simplesmente muito ruim, né? Então, deu aí a lógica e o McKinney ganhou. Jasmine Jasudavicius contra Maíra Bueno Silva foi uma luta tenebrosa de assistir. Assim, eu falei que eu falei literalmente que eu queria que a Maíra Bueno Silva se fudesse, mas eu retiro isso que eu disse. Eu acho meio insensível vou falar assim dela, né? Porque ela também é um ser humano e tem expectativas e sonhos, mas foi uma luta ruim, bem ruim mesmo, da parte de ambas. Pô, eu acho que a Maíra Bueno ela tinha que ser mais ativa em pé, ou se ela não for mais ativa em pé, ela tem que focar em alguma área, né? Porque ela pareceu muito morta. Eu descobri também que ela estava disputando numa categoria abaixo, então talvez o corte de peso tenha influenciado por ela parecer muito passiva, ela ficava muito plantada, e etc. E sei lá, né? Não sei muito o que comentar dessa luta. Foi uma luta péssima aí. E eu não fiquei impressionado com a Jasmine Jasudavicius, não. Ela talvez se torne um contender bacana aí na categoria, mas não me chama muita atenção. Bogdan Grad contra Lucas Alexander. Eu tinha colocado que o Bogdan Grad ia ganhar, mas quando começou a luta e eu vi a diferença e também eu falei, puta que pariu, não tem chance desse carequinha ganhar, mano. Eu achei, caralho, impossível esse cara ganhar, mas ele ganhou. Foi uma vitória de. Pô, essa luta eu achei muito foda, foi uma vitória de virada. O Lucas Alexander, ele começou melhor. Aí eu não sei se isso já foi no segundo round ou se foi no final do primeiro. O Bogdan Grad começou a acertar uns golpes que eu falei, caralho, se pá vai, hein? Se pá ele ganha. E aí eu comecei a ficar animado com a ideia e aí ele ganhou mesmo. E essa foi inclusive a primeira luta que eu assisti do card porque tinha perdido a primeira luta, né? Mas foi uma experiência bacana. Eu gostei dessa luta. Gostei do Bogdan Grad. Vou assistir outras lutas dele. Tem uma carinha simpática pro semi-anão. Aí teve a luta da noite, né? Todo mundo esperava por essa. Randy Abdelwahab contra Jamal Pogs. Eu não vi, eu tinha perdido essa luta. Eu comecei a assistir o card na segunda luta. Mas eu reassisti antes de gravar o vídeo. E uma luta bacaninha até, viu, pra peso pesado. Foi mais divertido que assistir o Sergey Pavlovich contra o Jairzinho, né? Fiquei um pouco surpreso com o boxe desse Andy Abdelwahab. No primeiro round ele tava bem mais afiado, ele tava parando os jab com a mão e soltando umas combinações interessantes. Eu vi muita gente falando, muita gente não, eu vi um bocado de gente que se importa com essa luta falando que foi roubado.
Eu não achei tão roubado assim, não. No primeiro round, claramente, o Abdelwahab foi superior. No segundo, eu acho já que foi um. Já foi mais parelho, mas eu ainda daria pro Abdelwahab. E o Jamal Pogges eu acho que ganhou o último round. Que eu não sei se o Abdelwahab começou a ficar cansado. Acho que foi os dois, né? O Jamal Pogges começou a pegar o tempo e ficar mais ágil. E o Abdelwahab foi cansando. Esse o Abdelwahab, ele lembra até um pouco o DC, né? Ele tem um background em wrestling, que eu descobri pela transmissão também, eu não fui pesquisar. E eu digo que ele parece o DC no físico mesmo. Ele é um gordinho, mas um gordinho bombado. Ele não é só gordo. Tem uma massa muscular ali visível. E esse Jamal Pogges, ele lembra muito o Jamal Hill, cara. Até na pança. Ele lembra o Jamal Hill. Eu não tinha ficado surpreso com ele nos primeiros rounds, mas quando ele começou a se soltar mais, eu falei, cara, esse cara não é tão ruim não. Então, provavelmente são dois contenders aí de, de peso, né? Peso pesado, dois contenders de peso. Mas é dois contenders reais aí no, na categoria. Bom, acho que por hoje é isso, né? Ficou um vídeo menor do que eu esperava, mas vamos fazer o quê? Vou deixar minhas redes sociais aí e até a próxima.